Ahá, coisas que dão raiva, parte 13, afinal, com as últimas opiniões de vocês, meus queridos inscritos. Primeiro comentário. Eu não apareci na parte 10, e você me deu coração. Enfim, tava jogando Divin e com minha amiga .d e Shellen, aí nos foi uma online main e ficaram nos chipando. Só porque tem o chip Shelly Vision, e a gente fica falando que nós era só amigo. Muito chato isso outra. Tava de pé, falei que ia distrair o Astro e o Sprout. Chego no Floa 15 e veio Sprout e Astro, aí fui distrair. Eles os caras ficava se jogando para cima dos mains para o Insante. Falei pesquisa só no Panic Mode e eles ignoraram e tinha Rodion. O Rodion morreu e fico me culpando. Só os Rodions que fazem isso, eu odeio quando acontece. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13. Uma vez eu tava no Dandy S1 e no próximo Flow tinha Fruitcake Twisted, mas alguém chamou o Twisted, mais alguém chamou o Twisted Cosmo de Rancobody, estragado, mas meu chip favorito é Fruitcake Minota. Sou sua fã, manda um coração, só para estragar o seu chip favorito. Odeio quando isso acontece, mas nunca aconteceu comigo. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14, sou sua fã a online main. Uma vez eu fui numa online main de Astro e tinha uns Shelling Pebble e Bobette, aí entrou uma Brightney e uma Toodles na online main, ponto, e eu falei na maior educação para Brightney e ela disse, daqui ninguém me tira, ponto, e eu me estressei muito, aí eu fui falar com a Toodles com meu último pingo de paciência e a Brightney disse eu não saio daqui não. Aí elas disse que iam denunciar a dona da One, que era Bobette, mas aí o Pebble disse que já tinha denunciado as dois, aí as dois saíram. Segundo os pidão de máquina, uma vez eu tava de Sprout e tinha uma Toodles querendo a máquina de todo mundo da partida, aí no Floa 3 ela queria minha máquina e eu falei não, que eu tava economizando, aí ela começou a me xingar e que ia .m denunciar porque eu não dei a máquina, aí ela ficou reclamando de mim na One toda, aí eu não curei ela e ela morreu .n. O Floa 4, desculpa o texto longo. Eu odeio ficam atrapalhando a only main e também odeio os pidões de máquina. Se tu queres short, vai só One. Próximo comentário. Posso aparecer na 13, sou novo inscrito. Uma vez eu tava numa Dandy One e quando tava .n o Flow 6 bem, quando o Dandy tava bravo, a abençoada da Toodles pegou um medkit, ela tava com 3 corações, aí começaram a atrair para ela, e quando ela morreu ela xingou geral falando que era só esperar e quitou. Desculpa se ficou longo, muito chato quando compram .n a Dandy One, só pro Dandy não vir. Próximo comentário. Não apareci, mas pelo menos posso aparecer na 13. Falando isso novamente, ponto, e eu tava de pop-in e eu tava fazendo uma duo com o meu amigo Chachastrox quando veio uma online main e disseram, matem a pop-in, sendo que eu nem tava naquela one, aí eu comecei a bugar no elevador e minha amiga ficou discutindo com eles, observação, ela tava de vim. Depois comecei a surtar e chamar todo mundo, dei carente e uma bacia. Ficou falando para eu parar e que era para eu sair. Foi quando minha amiga expulsou todo mundo do elevador e obrigou aquela only main now a ir no elevador do fundo. E finalmente podemos fazer aquela one de amigos.s e você não concordar, me desculpe. Abraço para você e todos os seus inscritos. Isso daí é preconceito com os iniciantes, isso dá muita raiva. Eu odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Uma coisa que sempre acontece na maioria das vezes, e aqueles Sprouts que nunca pega fita e são bem cegos, aí depois quando tu pega fita, ele não te cura. Então, se tu não pega fita, nós tem que fazer ó que tipo, troca de personagem, mano. Isso dá muita raiva, mas não é só Sprouts, e Cosmos também são cegos. Meu Deus, só usem óculos Cosmos e Sprouts. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13. Teve uma vez que eu fui fazer uma only main.d e baci, e depois da latinha básica de entrar no elevador com todos os mains na
Intermissão, uma pessoa colocou a Connie uns 10 segundos antes da partida começar. A gente tinha falado para ela trocar e ela não trocou. Em momento nenhum durante a partida todo mundo tava falando para ela sair, porque era para ser only main e a garota decidiu se fazer de vítima e me taxar de vilã. No fim, ela saiu e a gente conseguiu fazer uma only main normal. Desculpa pelo comentário longo, sou sua fã. Tudo bem se for um iniciante, mas ponto é se for outra pessoa. Para atrapalhar a only main não tem como. Isso é muito chato. Próximo comentário. Oi, posso aparecer nova? Inscrito. Uma coisa que dá raiva são pessoas tóxicas. Um dia eu estava numa only main e fui de Shelly e um Astro e um Rodifer. Fico me culpando de alguma coisa, eu não lembro, mas eles ficavam atraindo para mim os Twisteds. Aí apareceu o Sprout e matou eles. Eu ri, mas juro que fiquei muito brava. Tem outra, mas eu falo quando você posta outro vídeo. Desculpa se o texto fica longo. Muito chato quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14. Uma vez fiz um time só de Pebble. A gente tava indo bem até que no FUA 19 veio basicamente Shelly, Pebble, Vinhastro, Bacia, Sprout. Sério, só porque todos iam completar. A Mastery do Pebble veio logo essa prendada bem na nossa vara, literalmente o jogo, falando que nós não merece ponto a esse Mastery do Pebble. Eu sei como é, El. Sinto sua dor. A Mastery do Pebble, da Bacia e do Gobi foi as Masteries mais difíceis para mim. Próximo comentário. Posso aparecer, por favor? Eu estava de Bacia e El tava com uma vida e quando falaram que tinha ban.n o elevador eu fui pegar. E quando eu fui pegar, veio uma Toodles correndo. Ela pegou o ban e ficou rindo. Eu falei que era para mim, porque estava com uma vida. E ela veio e falou eu também preciso, e falando que eu era tóxica. Mas quando chegou no Flow 10 o Pebble, que tava distraindo, veio e matou ela. E ela falando que ia denunciar a gente, e que a gente é tóxico. Mano, eu não entendo PQ.as pessoas são assim. Desculpa se ficou longo, manda salve. Salve sempre tem que ser os ladrões de itens. São Toodles e Orjons. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13, novo inscrito não aparece. N a 12, então vou deixar mais detalhes dessa vez. Tava numa one, eu tava ponto de Igun Essen, tinha um Cosmo e um Sprout, aí eu achei um Medikit, falei pro Cosmo, aí uma Jinjin roubou o Medikit e o Cosmo me acusou de roubar o Medikit. O Sprout falou que não era para .m curar, tinha um Gobi, ou Gobi sei lá, aí ele me puxou quando eu tava quase no elevador mais ponto, e eu consegui me teleportar ponto pro elevador, e ficaram me xingando de G e outros nomes que não posso falar e atraíram para mim, aí eu morri. Desculpa se ficou muito curto ou longo. Nossa, eu odeio isso. Os Cosmos e Ginger são desesperados por cura. Próximo comentário. Nova inscrita me coloca, cara, eu tenho ódio dos cara que faz de tudo por máquina. Uma vez ponto, e eu tava de ódio porque tava com 61% na Bacia. Aí eu encontrei uma máquina que ninguém tava fazendo. Aí veio uma cocô aí, disse que era dela, mas eu precisava de chor. E cesta então não sei, só que ela me matou e me denunciou e eu fui banida e nunca mais pude jogar naquela conta. O motivo de El ser banida, eu disse era são uma máquina, ou pior que eu, tinha todos os tunes e os mens, só faltava o flight e a Bacia. Cara, eu perdi todo o meu progresso de messes. Mano, você consegue recuperar. E também não precisava ter denunciado minha inscrita por causa de uma máquina. Vai pegar a máquina dos outros não. Próximo comentário. Posso aparecer, sou novo inscrito. Um dia eu tava de flater e tava fazendo uma one só ponto de flater e flight e fui para a partida, só que no último segundo de escolher seu tune um flight, escolheu a Toodles. Bom final, ele morreu e eu morri depois daquele andar. Obrigado por ler. Eu odeio quando acontece isso, os trolladores. Meu Deus, que ódio. Próximo comentário. Posso aparecer, tava de Pebble, eu tava de Lupa e o Vieremote, e a Pape e o Orjon, e o Cosmo falou Pebble. Distrair, eu falei que não, me xingando eu falei, sei lacrar, viu, seus cap.
Ele saiu do jogo e a Poppy falou ponto, vê se tem main se achando. Eu lacrei na cara dela e a Poppy chorou e saiu ponto del jogo tem um boxten. Ele falou você um toxico. Vou denunciar, eu denunciei, ele lacrei e eu saí do jogo e o boxten foi banido. Bem feito, posso aparecer, por favor me deixa aparecer. N a parte 13. Eu odeio quando isso acontece, mas isso foi até engraçado. KKKK. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14, eu gosto muito do seu estilo de vídeo. Uma vez eu tava de Brightney One, tinha um Gobi e uma Connie, a Connie ficava atraindo os Twistedes para mim, sendo que eu tenho menos furtividade que ela, e o Gobi começou a roubar market e o pior, que tinha 2 cosmos e um Spout em um andar. O Gobi usou a habilidade dele na Connie e ela agradeceu. Quando eu ver isso eu achei normal, mas logo depois ele mandaram emoji de coração, aí eu mais um Pebble achando desconfortável, mas o Denden apareceu no Flow 8 e Gobi morreu. Muito chato quando isso acontece. Próximo comentário. Novo inscrito, posso aparecer. Na parte 13 tem Cosmo na partida e a Tudos rouba. O médio Cosmo sai do jogo, desculpa, fica longo. Eu odeio isso, só as Tudos e Odions que roubam todos os itens. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 12, nova inscrita. Eu tava jogando de vem aí tinha um Cosmo, aí eu falei para deixar kit pro Cosmo, eu tinha achado um kit, eu chamei o Cosmo, aí uma bola abençoada roubou o kit. Eu odeio os ladrões de itens Toodles e Odions, parem com isso. Próximo comentário. PLs, deixa eu aparecer na parte 13 ou 14. Tava numa one de Cosmo, daí minha prima também tava, daí a gente falou Barnes e Medes para a gente, eu troquei o Cosmo e coloquei o Gobi, meu primo tava junto e ele foi de Cosmo, daí eu falei galera, um Cosmo cura vocês e outro me cura, tinha uma Yata e ela ficou falando que eu era tóxica, que era para fazer ponto e o tomar dano para que eu ficasse sem cura, daí tentei falar que era low em one pro one e a Yata pegou um Medkit, logo no Flow 15 apareceu Pebble, então eu disse que ia distrair só o Pebble, porque ele é o mais difícil de lidar, só que a Yata veio reclamar, então atrai o Cosmo Twisted para ela nem conseguir pegar pesquisa. Desculpa pelo texto longo, please, deixa aparecer na parte 13. Eu odeio quando isso acontece, meu Deus. Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte 13. Um dia eu tava de boa, fazendo uma one de Tisha, tava pegando a Mastering, e do nada no piso eu comecei a ouvir aquele som de dano, cara, todo mundo morreu. Eu e uma Cocoa fomos as únicas que sobraram, porque essa Cocoa desgracenta atraiu para todo mundo, e depois eu fui em outra one, e eu caí com a mesma Cocoa, e já que eu completei a maestria da Tisha eu fui de Cocoa também, não sei porquê, mas tudo bem. Piso 1 e sim no 2, quando eu tava terminando a última máquina, ela veio com Cosmo, ela viu que eu estava fazendo a última máquina e pensou porque eu não atraio para ela. Quando ela foi atrair, não sei porque o Cosmo focou nela e ela que morreu. Desculpa mesmo pelo texto grande. Meu Deus, eu não tenho nem o que falar, eu odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer, sou sua fã, o que eu odeio e quando eu estou jogando estou fazendo uma only main e vem uma pop perguntando se pode entrar, e falo que não, porque é only main, e depois ela muda para um main, e fala que nós e tóxico segundo um dia, ponto, e um blot amigo tava jogando comigo aí, um Gobi pegou, MD aí a desgraça ficou xingando ele, de merda toda hora, observação ele falava cheio de erro, aí eu usei o argumento cresce para depois, argumentar criancinha, aí ela mandou uns emoji de raiva, depois ela deu de cara com a Yata, e não usou o Mad, posso aparecer. Os caras ficam atrapalhando a only main, é chato isso, meu Deus, que ódio. Próximo comentário.
Posso aparecer, sou nova inscrita. Bom, uma vez eu estava numa pro One, só que daí quando a gente passou do FOA 4, metade das pessoas morreram. Aí chegou uma hora que eu tava sozinha no FOA 8 e o pior é que eu estava .de bom, ó, então eu só desisti mesmo. Eu odeio isso, eu quero bater meu recorde. Amo seus vídeos. Eu concordo com isso. E eu odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Me coloca na parte 13, por favor. Um dia estava de flight e estava distraindo. Aí eu estava com um de vida. Aí eu fui em outro canto e estava um Warjon. Aí ele tomou dano e ele usou o medkit. Eu fiquei com um ódio e eu falei para ele: você estava com o medkit? E ele falou: não, eu tive vontade de matar ele, mas Ciel, matar ele. Sou tóxico. Novo inscrito. Não entendi muito seu comentário, mas tudo bem. Próximo comentário. Eu, por favor, gosto de seus vídeos. Eu tava de ódio procurando a Ven até que ela apareceu no andar 19. Aí quando fui deixar ela me ver, eu tinha dado de cara com a Yata e eu tava com um coração. Aí eu morri e ela não me viu até hoje. Não tenho 100% na Ven. Você vai conseguir 100% nela. Próximo comentário. Me coloca na parte 13. Eu sou nova inscrita. Eu estava de cocoa e eu estava dando os doces paga às pessoas, e quando eu me cansei de dar doce para as pessoas, eu fui fazer uma máquina, do nada veio uma Connie e ela disse que tinha pegado a máquina dela, sendo que eu não peguei, era minha máquina dela. Me xingou, disse que ia me banir, e a minha amiga estava de Cosmo. Minha amiga mandou a Connie. Daí a menina morreu. Descendo pelo comentário. Está muito grande. Muito chato esses pidões de máquinas. E quer chor vai solo. Próximo comentário. Oi, novo inscrito. Uma vez eu tava de Ven em um Pebon depois que quase todo mundo morreu. Na1 ele ficou falando que Ven era um toon ruim, chamando de cabeça de tudo sem motivo nenhum. E quando eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo, ele disse só queria ser tóxico com ponto. E o só porque ele não gostava da Ven, a personagem Ven. Só porque a pessoa não gosta do personagem, não quer dizer que você tem que xingar e matar os outros que usam os personagens. Eu concordo com esse comentário. Próximo comentário. Sou inscrita nova, pode me escolher a primeira história. Eu tava de Cosmo e eu disse: gente, deixa bandagem e medkit para mim depois. Uma Jinji me avisou que tinham bandagem, e quando eu fui pegar a Tishes, pegou .N à minha frente, e quando ela ficou com vida, ela ficou pedindo cura, e quando morreu, ficou me xingando. Segunda história, eu tinha acabado de completar a Maston e do Flight, e decidi fazer uma Only Vintage, e um Cosmo ficou atrapalhando entrando no elevador, e depois ele entrou no último segundo, e todo mundo se matou porque o Cosmo tinha estragado a One. Terceira história, eu tava também de Flight, e eu disse e o distraio, e uma Brightney, não sei se escrevi certo, ficou entrando na minha frente depois que morreu, ficou me xingando. Mandam melhoras para mim. É que eu quebrei o braço, e foi difícil digitar com uma mão só. Melhoras para você, minha inscrita. Eu realmente odeio quando isso acontece. Isso é muito chato. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 PLs. Bem, eu estava de Yata de boa fazendo máquina, só que a máquina estava .N a área do Wazon e Dazon, e eu estava completando minha Mastering. Daí uma Connie correndo no Wazon e Dazon, e eu fiquei irritado. Eu te acompanho desde a parte 1. Eu odeio esses que ativam o Wazon e Dazon ou o ódio. Próximo comentário. Velho, eu tenho muita raiva quando tem gente que faz um ABC só quem é o principal, aí entra alguém que é iniciante. Eu tenho muita raiva quando tem gente que faz isso, fica falando aí você é tóxico. E eu vou te denunciar por ser tóxica. Já aconteceu. Isso eu tava falando ABC de principal, velho, fico.com, muita raiva. Fica acusando que a gente é tóxico ainda. Aquele Pebble dá muita raiva. Uma vez eu tava de Shelley e aquele Pebble ficou distraindo perto de mim. Aí ele falou: não vou parar porque você é tóxico, dá muita raiva, quase que eu denunciei. Ele: desculpa, seu comentário foi muito longo, muito chato quando acontece isso. Próximo comentário. Oi, sou nova inscrita, posso aparecer no 13. Uma vez eu tava de Fen, tava jogando no celular do meu irmão, aí uma pop-in desgraçada atraiu para mim, e eu xinguei ela disse que vai me
denunciar, só que até hoje nada disso aconteceu, meu irmão tem sorte. Cara, eu tenho um ódio desses tipos de pessoas, meu Deus. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13, nova inscrita abuso de hack. Um dia tava de Connie fazendo bug de ficar em cima na loja da Bacisa aí. Veio um Egson e ficou me falando que tava usando hack. Eu havia explicado que eu tava fazendo bug, mais ainda, o filho da mãe falou que vai me denunciar isso. Dá um ódio do carai, me nota. Odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Por favor me escolhe, The Toxic Cocoa. Uma vez eu tava de baci com meu amigo, ele tava de baci e também daí ele tava distraindo e uma bendita de uma Cocoa tava atrapalhando depois, ela morreu e começou a xingar. A gente, daí um Wazon e Dazon, defendeu a gente ele e a Cocoa começaram a brigar, daí meu amigo denunciou a Cocoa e ela foi banida, desculpa se ficou. Longo me coloca na parte 13, por favor. Muito chato essas pessoas que atrapalham o distractor. Próximo comentário. Deixa eu aparecer por favor, estou há muito tempo pedindo desde a parte 8. Bobete, uma vez estava jogando de Dinge, aí tinha um kit, a Bobete disse que aí o Pebble tava com uma vida, aí um flight pegou, aí eu falei o flight pegou, aí a Bobete disse melhor ele, Doc o Pebble, aí eu disse, e se o Pebble morrer, o Pebble era meu amigo, aí a Bobete disse simples morria, depois ela morreu, e eu falei agora em verdade simples morreu. Odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Quero aparecer na parte 13 ou 14 ponto, e eu tava de TH, e entrei em uma One, e tinha um Egson e um Cosmo, e o Egson ficava pegando toda hora, o Ben do Cosmo, e eu ficava avisado, e uma hora o Egson disse que era verdade, aí ele parou, e posso aparecer na parte 13. Pelo menos ele assumiu o erro, mas eu odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14. Por favor, eu imploro, mano, tinha uma vez que eu tava de Pebble distraindo Vin Twister, e Shelly Twister era Flow 16, aí do nada veio uma Connie e se jogou no Twistedes. Mano, isso dá raiva além da gente perder uma pessoa do nosso time. Normalmente são os Wodgels ou Brightneys que fazem isso, os Wodgels fazem isso por pesquisa, e a Brightney acha que tem 5 estrelas de stealth. Próximo comentário. Nunca consegui posso na parte 13 ponto e eu estava de Pebble, e eu não sei distrair, e eu falei eu não sei distrair está aí começou a me xingar e falou morre praga do Egito mano, eu fiquei tipo meu Deus nunca fui escolhida por favor. Se quiser um tutorial no YouTube de como distrair eu recomendo para quem não sabe isso é chato demais. Próximo comentário. Oi, posso aparecer uma vez eu tava ponto dei Dinge e aí eu entrei na One, e uma Dinge falou para mim sair porque ela não quer outra Dinge mas eu não mudei de tune aí na partida e ela falou para me matar por causa ponto dei tune, aí eu atrai para ela, e ela morreu, ela ficou me xingando muito, fiquei com raiva, isso nunca aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, isso dá tanta raiva que dá vontade de tacar o meu celular na parede. Próximo comentário. Deixa eu aparecer, eu odeio o tune, qualquer um quando ficam só no início com 3 de vida, e se nós falar alguma coisa agora, eles já ficam bravos, já fiz isso admito mas falaram, para eu fazer alguma coisa, e comecei a fazer, máquina, e meu amigo ainda tava lá, e ele, também tava só no início novo inscrito. Muito chato quando isso acontece. Próximo comentário. Uma vez eu tava numa Pebble Hunt onde não podia comprar, meu amigo Taizous apareceu, e não sei se é assim que ele aparece bem no Flow 10 onde ele podia aparecer, adivinha? Quem comprou aquelas cabeça de bola comprou, e ele nunca mais apareceu. Sem palavras, isso já aconteceu comigo, e é muito chato. Próximo comentário. Oi, nova inscrita, posso aparecer, tinha um vez que eu tava jogando de Bobete, e eu tava ajudando uma Popin, só que veio uma Tudowski, era tóxica, ela sempre atrai os Twistedes para mim, minha amiga e a Popin, só que veio o Loei e o Cosmo, para cima da Tudows, que disso ela pegou os Medkits, ponto del Pebon, ele tava distraindo e do Cosmo, ela começou a birrar tipo mano, para que foi isso desculpa.
por ser grande. Tchau. Sempre tem que ter Wodjons e Toodles que roubam as curas, eu odeio isso. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14, sou muito seu fã. Uma coisa que dá raiva é quando fazemos uma run específica de algum toon e uma pessoa finge que vai com esse toon, mas quando a partida começa, ele troca, dá uma raiva. Eu concordo muito com esse comentário, isso já aconteceu comigo, dá muita raiva. Próximo comentário. Nossa, você colocou eu numa outra parte, porque ponto e eu quero na 13 os caras quer fazer uma one que só pode vem daquele time e vem um que não representa do time, geralmente são pro mas sem main ou aquele toon, é muito chato, tem que respeitar. Mais uma coisa que já aconteceu comigo, isso é chato demais. Próximo comentário. Dia 12, 495 bilhões e 728 milhões e 194 mil e 749 104 bilhões e 742 milhões e 940 mil e 588 para você me adicionar na parte 13, 14avos, tava jogando de xirimpo, com hack para ajudar os outros, especificamente reals. A gente tava no Flow 24, mas tinha uma Poppin chata que me denunciou porque eu tava usando hack pro bem. Fui banido por 10 dias. Extra, quando eu fui desbanido, eu denunciei a Poppin por acusações falsas. Eu não vou falar nada mais, Poppin que tava certa, usa hack.n, o Roblox viola as regras da plataforma. Próximo comentário. Ah, por favor, eu só imploro, me coloca nessa parte pelo menos. Faz tanto tempo que você não me coloque desde parte 1. Eu sei que esse comentário não faz parte do quadro do vídeo, mas eu coloquei porque ele implorava. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13, sou seu fã, eu tava jogando solo one de Gingy, aí deu blackout, eu tava no Flow 5, e pela surpresa apareceu a Vei aí. A Vei me viu, e depois ela tirou 2 vidas minhas logo. Cara, eu fiquei um ódio gigante. Aí quando o elevador abriu ponto, e eu morri para Poppy, eu fiquei um ódio. Se não entendeu, tudo bem. Me deixa aparecer, por favor, pedi na parte 10. Isso também dá raiva, eu odeio isso. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13. Uma coisa que me irrita é os fãs chatos de Full Cake. Semana passada, e eu acho eu tava fazendo RP de Spour. Aí depois um Cosmo ficou me seguindo, e usou a habilidade de cura, e eu falei que isso, aí ele parou por um tempo, aí ele continuou me seguindo, e então cheguei em uma Shelly e uma Vayne, e falei, Vei, tem um Cosmo me seguindo. E a Shelly falou socorro, e depois ela chegou no mesmo Cosmo, e falou o Spour gosta de você. E o Cosmo falou eu gostava, mas não mais, já que eles queriam RP, eu fui fazer RP, e falei eu gosto da Ginger, e o Chipo Strawberry Cookie, e depois o Cosmo correu e a Shelly me chamou de grossa como se eu fosse, obrigada, fazer RP de Full Cake, desculpa se está grande. Nunca fiz roleplay porque não gosto, mas é chato quando acontece isso. Próximo comentário. Oi, posso aparecer nova inscrita? Bem, tudo começou quando eu tava tentando fazer uma one só de circo, e eu tava de low A, só que tinha uma fantasma, esqueci o nome dela, que sempre entrava, daí eu saia, depois desisti, só que uma Yata chegou em mim e disse, mano, porque você tava saindo. Eu até tentei me defender, mas ela nem ligou e me xingou. Depois de um tempo eu ia entrar em uma one que tinha 3 mens. Só que quando eu ia entrar no elevador, uma TH, acho que era uma outra Yata antes, mas não a mesma, que disse, apareceu e disse, mano, só ia entrar porque tinha main, depois disso sai do jogo. E fiquei até triste com isso porque eu não queria, só tinha uma fantasma atrapalhando, e também eu ia entrar, N a one que tinha main, aleatoriamente não era main. One, odeio essas pessoas que julgam aleatoriamente. Desculpa pelo comentário, grande obrigada se você escolheu meu comentário. Muito chato quando acontece isso. Próximo comentário. Uma vez eu tava preparando uma one, mas e eu tenho ódio quando você é o único falando ABC tal, one tal e um exemplo, e eu tenho que avisar toda vez que eu sou o dono da one, porque senão eles seguem a pessoa errada, dá uma raiva ainda. Mas quando é Shelly Hunt, o povo não sabe se organizar. Posso aparecer na parte 13 ou 14. Realmente é chato demais. Próximo comentário.
Me coloca na parte 13 ou na parte 14. E eu tava de Yata e tinha uma Fraternal One. E daí tava ajudando ela a distrair e ela ficou com raiva são por causa que eu tava pegando os twisteds delas e ela mandou do nada para todo mundo me denunciar e eles viram que tava certo e errado e eles me defenderam e também nem dá de ajudar as pessoas mais daí uma raiva desculpa se ficou grande. Muito chato quando acontece isso. Próximo comentário. Me coloca na parte 13 ou 14 nova inscrita. Tem uma vez que eu tava com os Power numa One.com Asken Caramelo, aí entrou um Cosmo porém, ele mudou para Asken Caramelo também aí eu mudei para Vintage, porque não queria ficar combinando com ele mudou também mudou para Vintage, quando ponto, e eu vi que ele tava fazendo de propósito, eu mudei para Asken Star Team na One, quando eu tava dentro do elevador ele não desgrudava de mim só que um tempo, depois ele morreu. Odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 13 ou 14, sou novo inscrito. Se sim, muito obrigado. Teve uma vez que a gente tava fazendo Circus One e eu tava Day Black, quando eu fui fazer a máquina Yata, começou a correr atrás da máquina também aí quando eu consegui fazer ela falou minha máquina e ela começou a trazer os twisteds para mim só que ela morreu, porque acabou dando de cara com o Fen. Desculpa pelo texto grande. Sem palavras isso é muito chato. Se isso não aconteceu com você parabéns, você é raro. Último comentário. Eu não apareci me coloca na parte 13 ou 14 então um dia tava jogando de boas no FOA 4 e eu ainda tava com um de vida tinha uma Pop-in com a Twisted TH e trouxe para mim eu tentei fugir dela, mas eu acabei morrendo o povo xingou a Pop-in e ela foi denunciada, eu ri muito a kkk, por favor, deixa eu aparecer eu fiquei com uma esperança nessa véi. Isso não tem como é muito chato. Bom gente, esse foi a última parte. Dei coisas dão raiva, e infelizmente não, vai ter mais parte. Se você gostou do vídeo deixa um like, e se inscreva no canal para não perder novos vídeos. E também deu muito trabalho para editar esse vídeo, espero que tenham gostado. Bora bater a meta dos 6.000 de inscritos. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng.